você também tem um encontro marcado comigo no Café em Foco Entrevista. Além do nosso encontro diário sobre as dicas de cafeicultura, o que está acontecendo no mundo do café, nós temos um encontro uma vez por semana para conversar mais aprofundadamente sobre um dos temas discutidos durante a semana. Eu te espero no nosso Café em Foco Entrevista. Te aguardo! Muito bem. Eu, Toriró, eu estarei sempre aqui, quinta-feira, aqui no Pé do Eito, no Arpente da Vila, apresentando para vocês aí moda de viola, uns casos muito bons. Vocês ficam aí no Pé do Eito, vocês ajudar o Toriró e acompanhar a gente. E você também aí, você que sabe tocar uma viola, sabe cantar um modão, vem aqui ajudar nós. Boa noite, estamos começando mais essa edição do Resenha Esportes, hoje quarta-feira, 26 de julho, e com o nosso bate-papo. Na segunda a gente traz informações sobre como foi o final de semana movimentado esportivo. E na quarta agora, com essa rotina de entrevistar amantes do esporte, seja em qual for a área de atuação, dentro do gramado, na quadra, no ciclismo, a gente está aqui para bater um papo de quem de fato gosta e o esporte faz parte da vida daquela pessoa. E antes, cumprimentar meu amigo Brovaldo, para depois a gente cumprimentar o nosso convidado, né, Miro? Boa noite, Bruno. Boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais um dia dessa semana. Hoje, quarta-feira, vamos entrevistar um amigo nosso, né? É um cidadão nova resendense, Pastor Silvio. Silvinho, para quem não quer dizer, para quem não conhece, não, todo mundo na verdade conhece. Graças a Deus. Então, Pastor Silvio, mas para nós é o Silvinho, é o atleta Silvinho, é o amigo Silvinho, então nós vamos conhecer um pouco mais aí da sua história, desde quando você era lá do Poços de Caldas, da região de lá, e vai contar pra gente aqui toda a sua história, resumidamente, porque o tempo é pouco, a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas contando. Mas prazer recebê-lo no nosso humilde programa, pra gente mostrar um pouco da sua história pra Nova Resende. Silvinho. Boa noite aí a todos. Agradeço aí ao Mirovaldo, agradeço ao Bruno pela oportunidade de estar aqui falando do que a gente gosta, né? Nós amamos o esporte de todos eles, embora estão um pouquinho fora, né, do contexto esportivo, mas nós gostamos do esporte e somos ligados ao esporte desde Poços de Caldas. A minha família tem uma tradição esportiva e a gente vai conversar um pouquinho, trocar algumas ideias aí sobre o esporte, tanto regional como local também, e algumas histórias que aconteceu com a gente no esporte, Miro. Bacana demais, gente. Me permite só fazer uma brincadeira, que hoje é um programa de mini. O Mirinho, Silvinho e Bruninho. Tá louco que farta. Futebol de pimbolim. Que farta de tamanho aqui, sobra em amor esporte. Essa foi boa. Vamos pagar. Faz o pix. Depois da primeira, essa deu uma consertada. Melhorou um pouquinho. Não, tá louco, se medir todo mundo aqui, não dá 1,5 m não. Galera, brincadeira à parte, a gente brinca tudo, né? Até pela questão da afinidade, mas como o Mirovaldo já falou, começou empolgado essa quarta-feira. Segunda chega mais com sono, na quarta vamos olhar para uma aí. Né? A gente tá recebendo hoje o Pastor Silvio aqui pra gente poder bater um papo sobre essa grande relação dele com o esporte. Então, já vai a minha primeira pergunta aí para poder falar com o cidadão nova resendense, com todo mundo que acompanha o nosso programa Resenha Esportes, né? Como começou essa relação? Desde a infância, como, por quê? Como é que começou tudo isso, pastor? Rapaz, incrível falar, né? A minha mãe, ela é prima do Mauro Ramos de Oliveira, né? Aquele jogador que levantou a taça em 62, então eu sou primo, né? Segundo dele. A família da minha mãe é muito ligada ao esporte, ama o esporte demais. A minha mãe, atleticana de carteirinha, né? De participar no estádio. Minha mãe tinha foto com o Tafarel, minha mãe tinha foto com os jogadores do Atlético Mineiro, e essa paixão, essa emoção veio aí da família da minha mãe, que sempre foi uma família esportiva, que sempre gostou, né? Então, como criança, como todo menino, treinei na Caldense, estive na Caldense, né, até aí os 18 para 19 anos, né? Tive no Lemense emprestado uma época pela Caldense, mas mal demais, porque era muito ruim, né? E pessoal, sempre nós tivemos, né? E no salão,
né, no futebol de salão, onde nós tivemos um pouco mais de experiência com a antiga GM Costa, que tinha o Luiz, né, que a GM Costa em Poços de Caldas disputou o Campeonato Paulista. Então nós éramos da base na época, então a gente fazia as preliminares. Então nós jogamos contra a GM, sub-17, sub-18, né? Era o uniforme da Portuguesa GM Costa naquela época, 92, 93 mais ou menos. Então nós tivemos alguma história no futebol, né? Ligado a isso, mas muito ligado aí pela minha mãe, a minha mãe que era de levar para o estádio, minha mãe que era assistir os jogos da gente, né? Então veio essa paixão pelo futebol. E o futebol de salão que nós treinávamos, né? Lá em Poços de Caldas, se tiver alguém de Poços de Caldas, São Mané da Pinta, depois fomos treinar com o Miro também, que era um amante do futsal lá em Poços de Caldas, já ambos falecidos, né? Porque eu tô com 47, agora vocês imaginam os meus professores, né? Então, foi uma trajetória de esporte, uma trajetória legal, tivemos alguma experiência, joguei com alguns jogadores, o Marcos Vinícius, do Cruzeiro, do Grêmio, né? Do Atlético Paranaense, tive com o Valdir, que hoje é um empresário no Brasil, se vocês pesquisarem vai ver, é um amigo nosso também, jogou no Atlético, jogou no Grêmio também, jogou no Guarani, né? Então, foi uma base muito legal, né? O Paulista, que é hoje vereador em Poços de Caldas, chegou a ser secretário de esportes, também jogou comigo, foi a pessoa que até me levou para o ministério, Merovaldo, ele que me levou para a igreja. Eu passei por uns problemas quando eu saí da Caldense e ele, né, foi prontamente, me buscava, me levava para a igreja, o Paulista. Então nós tivemos alguma passagem, alguns jogadores legais, Ayrton Cruz, cheguei a treinar com ele, o Elzo em final de carreira aqui de Machado, né, a gente tem amizade com ele até hoje ainda. Eu não fui profissional porque eu era muito ruim. Só que a gente era amigo dos caras, então por esse maneira de a gente ser simpático, né, ser amigo dos amigos, os caras foram me empurrando até quando que dava, né? Aí quando estava preparando para a Taça São Paulo, veio o Ayrton Lira, meia esquerda do São Paulo. Aí realmente ele viu que não dava e mandou embora. A situação vai ser melhor embora porque o Lira é simpático. Que legal, mas se eu tivesse te conhecido antes, porque eu sou bom de bola. Aí eu fui bom de bola, eu tava profissional. Tava profissional. Mas a gente vê nessa trajetória, Miro, por exemplo, assim, em 2002, o Gustavinho, que destacou, jogou comigo na base, quando a Caldense foi campeã, né? Mas nesse intervalo, perde-se muito jogador bom. Perde muito cara que você olha, você fala assim. E, de repente, alguns não tão técnicos, né? Eu vou contar uma história aqui, depois se o Marcão, se vai ficar bravo comigo, a Caldense tinha 2 volantes, René e Marcos Vinícius. Jogavam muito. O René comia a bola. A Ponte Preta veio e levou o Marcos Vinícius. O René parou de jogar, parou com a carreira, foi embora para os Estados Unidos e foi lá hoje, trabalha nos Estados Unidos, né? Para você ver que às vezes o futebol não é tão... Para mim, eu levaria o René e não o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius jogou com o Filipão, Atlético Paranaense, Cruzeiro, e o René acabou aí encerrando a carreira na Caldense e indo embora para os Estados Unidos depois para trabalhar nos Estados Unidos. Então o futebol às vezes ele não é tão lógico e não é tão justo como nós pensamos. E eu dei sorte, eu era ruim. Bacana demais, vai lá, Miro. Silvio, você contou resumidamente aí como foi sua história, sua trajetória, até chegar no ponto de você entrar para a igreja evangélica e depois foi estudar, fez, né, teologia. Então, e em um certo momento você veio parar em Nova Resende, a melhor cidade do mundo. Melhor de todas. Então, você veio para o lugar certo. O René foi lá para os Estados Unidos... Eu vim pra cá. No podcast da Vila, os caras de Boteiros ficaram bravos comigo. Os caras assistiram lá, rapaz. Você acredita? Né? Aí eles ficaram, você tava cornetando Boteiros. Não, Boteiros é uma cidade muito boa. Passei por Boteiros, fiquei 10 anos. Joguei também, né, campeonatos em Boteiros. Tem foto também que eu ajudei a treinar os goleiros. A gente tinha um trabalho com os goleiros lá em Nova Resende, em Boteiros, perdão, com os goleiros. Fiquei 10 anos lá. Nós auxiliávamos um pastor, né? Até com que Deus nos trouxe aqui para Nova Resende, tá? Cheguei em Nova Resende aqui, né? O Juscelio, né? Que também era da prefeitura na época, me chamou para jogar um futebol um dia lá no Society. Aí eu fui com ele e joguei com eles. Eles ia começar o Interfirmas, né? Que naquela época o secretário de esportes, Mirovaldo, que organizava, né? E eu joguei para o time da agropecuária, né, do Eto. Não sei se eu posso falar o nome da agropecuária, o diretor não vai cortar essa parte, né? E aí nós jogamos, eu, o Eto, o Darzinho, o Éder, hoje tudo aposentado, né? Mas nós jogamos, fizemos um bom campeonato, né? Se eu não me engano, nós paramos com o time do Pãozinho naquela época,
Tá? Nós passamos a primeira fase, fomos acho para nas quartas de final que nós perdemos. Aí foi o primeiro ano que eu joguei aqui. Só que eu havia parado, né? Eu já estava quase aí 5, 6 anos sem realmente jogar campeonato, dedicando a obra, estudo, ITQ, teologia. Então, aí aqui em Nova Resende que eu voltei a jogar futebol. Porque eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, a minha igreja era 2 pessoas, eu e a minha esposa, né? Lá onde que é hoje a loja do Eto, né? Também do Juscelio, que eu aluguei lá onde o Juscelio morava. E aí eu falei, preciso ficar conhecido na cidade, como que eu faço? E aí coincidiu que ele me chamou, eu fui jogar bola com ele lá e acabou que, graças a Deus, fiquei conhecido na cidade. Hoje o pessoal, graças a Deus, conhece. Pelo jeito tem um carinho com a gente, né? Exatamente. Bacana demais. A gente vê aí que, como diz, o esporte fez a diferença na vida do senhor, né? E como é que foi depois, né, dessa questão de... O senhor falou até o primeiro jogo do Interfest, mas depois a decorrência do convívio com o esporte. O senhor contou como é que foi inserido dentro do Esporte Nova Resende. Depois, como diz, de lá até hoje, né? Como é que foi esse vínculo, o que já passou, campeonatos, outras participações, como que é? Então, teve uma experiência que eu trouxe a Caldense, né, o veterano, não como nome de Caldense, mas a maioria dos jogadores, Souza, Paulista, Rogério, vieram aqui, até foi na época que o Miro era secretário de esportes, me ajudou muito, tinha cabelo naquela época, né? Aí depois o Miro saiu do esporte, né, e entrou o Tamirinho, né? E aí eu continuando jogando, mas aí o Tamirinho um dia me chamou para participar da reunião da secretaria, eu fui participar, conheci meu amigo Bruno Otílio lá, e nós ajudávamos, né, de uma forma nas reuniões, nos sorteios, os pepinos, julgamentos, né, e foi quando o Tamirim me deu essa oportunidade dentro de Nova Resende, né, para mim estar junto com o esporte, em campo também, nós estivemos trabalhando na esportiva junto com o Tamirim, é o que a gente gosta, né, cara, tá no meio do esporte. Eu estava agora esses dias em Passos, né, assistindo lá a final dos meninos sub-17, que classificou, Geng, que chama, né, classificou, vai representar muito bem Nova Resende, acho que é semana que vem, né, em Uberaba, né, uma cidade do nosso tamanho, não menosprezando, você pega Passos, você pega Poços de Caldas e você ter, né, Nova Resende representando o sul de Minas, e quando a gente fala em sul de Minas, a gente fala no todo, Varginha, Pouso Alegre, todas essas cidades ficaram para trás, cara, nesse Geng. E de repente Nova Resende está entre aí o Mineiro, é o Campeonato Mineiro. E pode ter certeza, eu até comentava esses dias com alguém, esse campeonato vai ter destaque dos meninos da nossa cidade. Em Uberaba vai ter olheiros, vai ter pessoas de centros maiores, e a gente vai ver com a cabeça no lugar, alguns jogadores nossos aí vão ser destaques, e eu tenho certeza que vai ter uma carreira promissora sim. Então, esse é o trabalho, a gente gosta, cara, ama o esporte, gosta de estar junto, gosta de estar participando, tá? Agora, né, tô no meu coração de parar, né? Acho que já deu a hora de jogar, né? 47 anos, agora uma lesão no tendão, eu acho que já tá na hora de eu deixar para os mais novos, né? Um dia tinha um goleiro jogando, que eu não vou falar o nome, eu falei para minha esposa, amor, o dia que eu tiver igual esse goleiro, você me avisa. Aí esse dia ela falou assim, amor, você tá parecendo aquele goleiro. Eu falei, então, tá na hora de eu parar, é o momento. É isso aí, Silvinho. Estamos encaminhando aí pro nosso final de programa, mas você tocou no assunto de parar. Eu estou falando isso porque você comentou comigo e eu tive o prazer de estar na tua equipe agora no último Interfest, né? Que aconteceu no pós-esportivo, sucesso total. Ele era massagista. Eu fui destaque do campeonato. Brincadeira, gente. Goleiro, pô. Ele vai contar. Foi meu goleiro, pô. Eu queria que você contasse essa parte final. Qual foi o último campeonato, o que realmente aconteceu, que você teve uma lesão grave, que te fez pensar em realmente parar. Eu ainda acho que não é a hora não, nós vamos chegar lá ainda, mas né, na tua cabeça tá de parar e a lesão foi feia, vamos dizer assim. Queria que você contasse desse último campeonato até hoje, pra gente saber. Rapaz, o pessoal fala assim que você tem que parar quando você tá bem, né? Eu fiquei no City Car, né? Assinei também com ele, eu não queria nem jogar, falei pro Cid, não dá pra jogar no meio dos meninos, tô com 47, jogar com um menino de 20 anos, pô, não dá mais. E aí ele falou, não, fica lá, você não precisa jogar não, só fica com a gente, ajuda a gente no banco lá e tal. Aí eu acabei assinando com ele, né? Tinha um compromisso com a TV de estar narrando os jogos, para ver que os melhores jogos aí, né? A produção aí, a diretoria da TV me colocava nos melhores jogos, né? E aí
eu fiquei, né, sempre no banco de reserva. E teve um dia que o Diego não pôde jogar, que ele estava viajando, né? E aí era até contra um time até que bom, o Sub-15 da cidade, que também vai dar muito trabalho, viu? Se prepara. Júlio César Esses meninos vão dar muito trabalho, os meninos muito bons. Mas aí eu olho o meu time Sub-17 e eu Sub-57 contra o Sub-15, né? E uma partida que eu consegui sair como o melhor jogador, embora foi o Bruno Ottili que escolheu. Mas eu recebi o título de melhor jogador. Eu tô no meio dos moleques de 17, de 15 anos, né? Essa idade, todo mundo não dava a minha, né? E eu saí como o melhor em quadra. Também, eu vou fazer a ressalva aqui por conta que falou que foi, como diz, eu tava lá entre os que avaliou o melhor da partida, mas citou da idade, mas vale citar a experiência também. Juntando a experiência de todo mundo que tava ali, tá explicado o motivo de ter ganhado, porque vou só, como diz, enfatizar aqui, quando o jogo ia caminhando, às vezes uma situação mais difícil, tava lá a experiência fazendo a diferença. Então a gente tem que destacar muito isso, mas pode continuar, pastor. Fui destacar porque o voto foi dele lá pro melhor. Incrível que nesse dia ainda quebrei o dedo do primeiro tempo, né? Exatamente. Ainda quebrei o dedinho, até hoje não melhorou ainda, né? Quebrei o dedinho no primeiro tempo, fiquei um jogo sem jogar no quarentão e entrei no segundo jogo da nossa equipe no quarentão. Isso, né? Aí você contou que você estava no da molecada, mas você estava inscrito também no quarentão. Inscrito também no quarentão. Eu estava nas duas equipes, né? No quarentão, também era City Carmo, e no adulto, que era o time da molecada lá, que eu tá destacando hoje aí. E aí, um dia eu não pude jogar, quando eu chego no polo esportivo com o dedo quebrado, o meu goleiro era o Mirovaldo, rapaz. E aí a gente tomando um sacode, cara, né? Aí eu falei, não, preciso ir lá no banco de reserva. Eu desci lá pro banco de reserva e fiquei gritando com eles lá, orientando, e nós conseguimos virar o jogo contra a equipe que nos tirou. Exatamente, a gente tava perdendo. Na semifinal. Eu não estava no gol, a gente tava perdendo de 4-0. Aí eu fui pro gol e viramos. Você vê, meu Deus do céu. Não, cara. mas foi o treinador organizando ali, sabe? Falar. E aí nós conseguimos ganhar do time muito bom, foi o time até que foi vice-campeão. E entrei no segundo jogo, né? E aí, do nada, nunca senti dor nem nada, nunca havia tido alguma lesão assim, tão significativa na minha vida. Numa bola que chutaram lá do meio da quadra, eu pego ela em 2 tempos e no que eu vou dar a passada, né? Eu não estava pulando nem nada, no que eu fui dar a passada com a bola na mão para procurar quem eu ia soltar a bola, estourou o meu calcanhar, né? Eu senti, no momento, né, embora não tinha ninguém comigo, eu pensei assim, por que esse cara me chutou? Né? Porque fez um barulho, um estralo bem forte e eu acabei caindo, e na hora as pessoas chegaram perto, a gente pela experiência, já via acontecer isso com outras pessoas, eu ainda falei com o juiz, que eu não lembro o nome dele agora, de Muzambinho, e eu falei pra ela, estourei o tendão. Ele falou, não, pastor, estourou não, só virou o pé. Eu falei, não, estourei o tendão. Ele falou, levanta e bate o pé no chão. Eu falei, não, de jeito nenhum, estourou o tendão. E ali já fui pro hospital, fui muito bem recebido no hospital, né? Na terça-feira eu fiz a ultrassonografia, o que o hospital já me mandou também para Passos, chegou lá em Passos, já fiz a cirurgia, e aí fiquei 75 dias agora parado, né? Já estou retornando às minhas atividades, andando ainda, né? Tá raso, tá fundo, né? Ainda mancando ainda, mas graças a Deus o pior já passou. E agora, Mirovaldo, é o que eu estava falando, sou 47 anos, pai de duas crianças, né? Eu passei por um momento difícil, tenho que agradecer a cidade, que fizeram um Pix solidário, o valor do Pix solidário, consegui pagar 2 prestações da minha casa, né? Porque eu fiz uma casa financiada, já agora aqui em Nova Resende, né? Que eu não tenho desejo de sair daqui, e aí o pessoal da população me ajudou muito, fizeram o Pix solidário, tenho que agradecer essa população. Então, por isso, Mirovaldo, que eu tô, sabe assim, você casado, 2 filhos, você fica desempregado, até hoje, é falar até hoje não, mas hoje que eu consegui receber o INSS, a primeira parcela não foi, as 2 parcelas que estão atrasadas hoje, que eu consegui receber a primeira parcela, aí você começa a pensar um pouquinho, porque você tem, né, 2 pardalzinhos, mas corta essa parte, viu, diretor? Eu tenho 2 pardal e um avestruz para tratar. Ao vivo. Eu tenho 2 pardais lá em casa e um avestruz para tratar, então não dá pra gente ficar brincando mais, mas de repente aí ser treinador, treinar uma equipe, ajudar com os goleiros de alguma forma da cidade, é o desejo nosso continuar trabalhando e estar junto aí com o esporte, porque o esporte tá no sangue, né? Você não para, né, cara? Bacana demais. Claro, a gente brinca, Silvio, porque a gente quer ver você do lado da quadra ali ou dentro da quadra, porque a gente sabe o amor que você tem para com o esporte. Independente do esporte, você tá lá. Se é futsal feminino, se é handebol, se é o futsal masculino, se é o futebol de campo. Então você sempre está envolvido e com certeza você não vai sair disso
Você vai estar ali na beirada da quadra, ou na beirada de um campo, treinando, ou para ser um treinador de goleiro, que é a experiência que você tem, ou para ser um técnico da cidade. Então, com certeza, nós não podemos perder essa experiência e essa sabedoria que o senhor tem para com o esporte. Então, claro que o meu desejo é que fique, que jogue, mas se não dá, como você mesmo disse, você tem família, nós temos família, sabemos, eu sei o que é isso. Então você tem que ter essa responsabilidade de saber qual que é o momento. Então, se esse for o momento de parar de jogar, beleza, que Deus abençoe. Mas de parar de estar ali do lado e de estar junto com a equipe, nunca, porque você acabou de relatar aqui, a nossa equipe lá na quadra estava jogando de uma maneira, você chegou, foi pro banco, organizou, nós viramos o jogo. E perdemos para a equipe que foi vice-campeã. Então, E eu não tava esse dia que vocês perderam, exatamente, nem na beira da quadra. E nem eu. Ah, não, eu tava, eu joguei. Mas a experiência... Inclusive, alguém chutou uma bola de rasteirinha e fez gol de... Cobertura no goleiro. Eu não tomei gol. Então essa eu não tomei gol. Nós viramos o jogo, ficamos 5-4 e eu não tomei nenhum gol. Então, parabéns, Silvinho, pela história, pela trajetória, por dividir isso com a gente, com o Nova Resende, com todo mundo que está assistindo. Já vou aqui me despedindo, Bruno. Já vou aproveitar, agradecer muito por tudo, pela amizade, pela experiência que você passou para mim como pessoa, como atleta, como ser humano. Então, converso muito, tenho você como amigo, você sabe disso. É recíproco. E Nova Resende não vai perder essa experiência futebolística sua, né? Com certeza nós vamos precisar de você muito no esporte Nova Resende. Nós, eu e o Bruno, porque somos amantes do esporte. Nós viramos professor porque não joga nada. Então, fomos para a faculdade fazer educação. Mas uma das coisas que eu pensei em parar, porque alguns sábados atrás, um horário que tem no sábado de manhã no Polo Esportivo, o Bruno foi, e eu tomei gol do Bruno, né, cara? Aí eu pensei realmente em parar, já deu, já foi, já não dá mais. Mas, Silvio, Difícil ser bom de bola hoje em dia. Obrigado, companheiro. Deus te abençoe muito, meu amigo. E vamos seguir junto aí, que Deus te ilumine muito. Eu tô aqui para o que você precisar. Tamo junto, obrigado pela É oportunidade. isso aí. Antes da gente encerrar, a gente tem alguns minutinhos aí, né? Pra ser mais preciso, 2,5. Pastor, eu gostaria que o senhor frisasse aí com poucas palavras o momento marcante do esporte na vida do senhor. O que mais marcou, que teve a influência do esporte, ou algum momento único assim, que o senhor fala, esse momento, como diz, eu falei, a certeza do esporte faz a diferença na minha vida. Cara, não vou nem usar muito esse termo. Eu fui com a minha mãe, um Atlético Caldense. E a hora que chamaram o Bernard, que agora está na Turquia, e minha mãe grita algo para ele, e ele vira para minha mãe e fala tchau. Cara, ali foi um momento assim que inesquecível para mim, pelo amor que minha mãe tinha, né, pelo Atlético Mineiro, embora eu não sou torcedor do Atlético Mineiro, mas foi um dos momentos marcantes que eu tive no esporte. Poderia citar outros, mas esse marcou, eu estar com a minha mãe no estádio, um jogador de seleção brasileira, o menino que o Filipão falava que tinha alegria nas pernas, mandar um abraço para minha mãe, e depois a gente conseguiu lá tirar uma foto com ele, depois que acabou o jogo. Eu acho que não tem explicação, cara. O esporte é fantástico, cara. Bacana demais. Coisas que só o esporte proporciona. E assim a gente vai encerrando o nosso Resenha de Esporte de hoje. Agradecer. Obrigado, também, Bruno. Amigo, companheiro, né? Que eu faço que tem muito a agregar. Fizemos súmulas juntos. Fizemos súmulas juntos, gente. Fomos mesar juntos. E pastor Silvio, assim, o Mildo escreveu muito bem e falta até palavras da minha parte para poder agradecer. Eu, quando estava começando essa minha participação no Esporte de Nova Resende, foi mais ou menos perto da chegada do pastor Silvio aqui, ele chegou um pouco antes disso. E depois a gente já participou de comissões organizadoras, que é a parte que ele falou que a gente vivenciou aí junto ao Tamirim, que é outra grande pessoa aqui do nosso esporte. Então, assim, com certeza o Esporte Nova Resende tem nomes e mais nomes, assim como o pastor Silvio, né, que faz a diferença. E é isso que a gente pretende continuar proporcionando. Pastor, mas se o senhor parar, igual o Miro falou, das quadras, que o senhor continue aí. Tomara. Dentro das quadras, né? Mas que o senhor continue Tomara. sempre de alguma forma junto com a gente aí no esporte, porque o esporte precisa de pessoas como o senhor e, né, e como diz. É igual eu falei, é fera demais. O problema, todo mundo tem um defeito, não preciso de falar, que vocês sabem o que eu vou falar aqui. São Paulino, né? Mas Deus perdoa. Coitado. E o Miranda, hoje Dois São Paulinos. Que destreza. 2 São Paulinos e um corintiano aqui. Quem vai levar melhor? Quem que levou melhor? Não sei, né? Vamos saber na segunda, né, amigo? Galera, então, muito obrigado, pastor. Como diz, como diz o programa, o nosso Resenha de Esporte fica de portas abertas pro senhor, quando o senhor precisar aqui. Tamo junto. De qualquer forma, né, a gente sempre vai estar por aqui. E vamos chegando ao final.
Uma alegria receber o pastor Silvio aqui, né? Você de Nova Resende, né? Pôde conhecer um novo cidadão nova resendense aqui hoje, né? Que, como eu disse, pelo que fez não só pelo esporte e outras áreas também, hoje ele é reconhecido como cidadão nova resendense. É claro, com muita alegria a gente pôde receber, bater um papo com ele aqui no nosso Resende Esportes. E a gente encerra por aqui. Segunda-feira estaremos de volta, frisando sobre a participação de Nova Resende na etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que vai acontecer em Uberaba. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando toda a programação da TV Resende Web, que vem aí com muita informação e detalhes para você. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e um bom restante final de semana. Olá, a partir de agora você também tem um encontro marcado comigo no Café em Foco Entrevista. Além do nosso encontro diário sobre as dicas de cafeicultura, o que está acontecendo no mundo do café, nós temos um encontro uma vez por semana para conversar mais aprofundadamente sobre um dos temas discutidos durante a semana. Eu te espero no nosso Café em Foco Entrevista. Te aguardo! Todos os domingos, às 7 horas da noite, é transmitida aqui pela TV Resende Web a Santa Missa aqui da Paróquia Santa Rita de Cássia de Nova Resende. Você é nosso convidado para todos os domingos estar conosco, sintonizados pela TV Resende Web. Assista, participe e que nós deixemos que a Palavra de Deus conduza os nossos passos. Muito bem, muito bem. Eu, Toriró, eu estarei sempre aqui quinta-feira, aqui no Pé do Eito, no Arpende da Vila, apresentando para vocês aí moda de viola, uns casos muito bons. Vocês ficam aí no Pé do Eito, vocês ajudar o Toriró e acompanhar a gente. E você também aí, você que sabe tocar uma viola, sabe cantar um modão, vem aqui ajudar nós. Olá pessoal, eu sou o Carlos Quadros e de segunda a sexta-feira você fica bem informado com as principais notícias de Nova Resende e região. Então, eu te espero às 7h30 da noite aqui na TV Resende Web. TV Resende Web. Apoio Café Petúnia. O bom da vida é tomar um bom café. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Z Comunicação Visual. Criando ótimas impressões. Marmoraria Nova Pedra. Realizando sonhos. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Sancil Contabilidade, consultoria financeira para o seu negócio. Vaguinho Vidros, qualidade e experiência.